Boa noite. O nosso trabalho tem como tema interferometria de raios-x, pela disciplina de estado sólido, com o professor José Fernando Queiruga Rey. O nosso grupo é o grupo 2, composto pelos integrantes André de Movici, Ângela Monteiro Soto, Leonardo de Macedo e Lucas Bandeira. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a introdução do trabalho. A física do estado sólido é uma das áreas mais relevantes da física atualmente, porque ela está presente em diversas áreas, como a engenharia de materiais, química, biomedicina, física e outras. O principal atributo dessa área é a avaliação das estruturas cristalinas de materiais no estado sólido e relacionar elas às suas propriedades, podendo destacar que os avanços nessa área eles vieram somente após o estabelecimento da teoria quântica, onde evidencia o caráter duplo da luz, o corpuscular e ondulatório, e a descoberta da radiação X. Falando um pouquinho agora do histórico, em 1905, Albert Einstein propôs a ideia do fóton de energia, que é um conceito que admitiu um caráter corpuscular para a luz, permitindo determinar a energia associada dos fótons da radiação X. Em 1906, Charles Barkley demonstrou pela primeira vez a natureza ondulatória desses raios X. Embora no período vigente houvesse alguma resistência a essa proposta, sendo que os raios X podem ser polarizados por dispersão de um sólido. E esse termo polarização, ele se refere a um fenômeno no qual as ondas transversais oscilando em várias direções no espaço, ele tem uma das suas direções de vibração selecionadas, enquanto as oscilações em outras direções são aniquiladas, ou também chamadas de interferências destrutivas. E quando passa pelo sólido, que é o polarizador, essa polarização ela é um efeito característico das ondas transversais que justifica a observação em ondas eletromagnéticas, ou aquelas oscilações transversais dos campos elétricos e magnéticos, em comparação com as ondas sonoras, que são longitudinais. Alguns argumentos que são referentes a esse comportamento ondulatório dessa radiação foram reforçados em 1912, quando Max von Laue descobriu a difração dos raios X em cristais de sulfeto de zinco. Junto com alguns alunos, o Walter Friedenreich e Paul Knipping, o Laue sugeriu que no estudo dele, que era pioneiro dessa difração de raios X, que eles passavam por fendas estreitas nos sólidos, e a proposta dependia dos arranjos ordenados de átomos nos cristais, onde serviam como grades tridimensionais naturais de difração. Esses alunos eles verificaram as previsões de Laue fotografando os padrões de difração pela passagem de raio-x por meio desse cristal de sulfeto de zinco. Aí o experimento que eles fizeram mostrou que os raios-x têm um comprimento de onda curto, de aproximadamente 1 ampere, compatível com a distância atômica desses cristais, que justifica a observação dos padrões de difração ou caráter ondulatório. Além disso, mostrou que os átomos nos cristais eles são dispostos nas estruturas regulares, que em 1913 o William Bragg e o William Lawrence Bragg, que é o pai e o filho, o Henry e o Lawrence, eles descobriram que as substâncias cristalinas produziam um padrão de reflexão de raio-x diferente do que era observado em líquido, com os picos intensos e para determinados comprimentos de onda e ângulos de incidência definidos. Esses padrões foram observados pelo pai e filho, os Bragg, e são uma consequência da estrutura cristalina, de um jeito que eles possam explicar os padrões observados. Propuseram que a descrição do cristal como um conjunto de planos paralelos e os picos intensos seriam observados de acordo com alguns fatores, A reflexão do feixe incidente fosse especular, os feixes refletidos deveriam interferir construtivamente entre si, e a condição para essa interferência construtiva dos feixes espalhados é dado pela lei de Bragg. Eles realizaram estudos em diversos sólidos e a distribuição observada, de acordo com esses comprimentos de onda nos feixes de raio-x.
Como resultado, eles compartilharam o Prêmio Nobel de Física em 1915, e a dualidade onda-partícula da radiação eletromagnética de toda a matéria só foi resolvida com os trabalhos de de Broglie em 1923, que considerou o avanço da teoria quântica, né, e a utilização da radiação X, onde teve um grande desenvolvimento da ciência do estado sólido, adotando uma nova interpretação dessa interação da luz com a matéria. E aí eles acabaram desenvolvendo alguns métodos que permitem um estudo aprofundado dos materiais em estado sólido em níveis moleculares. Entre esses métodos, um que possui um destaque na interferometria de raio-x, que é o foco deste trabalho, e o interferômetro foi inventado por Fabry-Perot, que se popularizou muito depois da Segunda Guerra, né? Que ele era utilizado para uso de ondas de rádio pela astronomia. E aí os instrumentos, eles permitiam que tivéssemos a visibilidade de corpos celestes com uma resolução melhor. Mas o uso do interferômetro não ficou restrito só à astronomia. Em 1932, depois do desenvolvimento da teoria mecânica quântica, o Kellstrom realizou o primeiro experimento de interferometria de raio-x, que ele usou espelhos para poder gerar a reflexão e difração de um feixe de fótons, e o desenvolvimento da ótica de raio-x ele acabou prosseguindo com outros descobrimentos, né? Em 65, Bronze e Hart, eles desenvolveram a interferometria de raio-x e teve a difração múltipla descoberta pelo Henninger em 1937. Aí pulando um pouquinho aqui para exemplos de interferometria de Michelson, por exemplo, a interferometria de Tillman Green, interferometria de Bennett, interferometria moderna, são alguns exemplos que a gente traz aqui. O objetivo desse trabalho é que nós façamos uma revisão da fundamentação teórica, né, da interferometria de raio-x e apresentar um breve resumo aqui sobre essa história, como eu já disse nesse momento, e introduzir um pouco do conceito de espaço recíproco, condição de von Low, que são necessários para entender esses padrões que não são observados somente na interferometria de raio-x, mas em outros experimentos de difração. Complementando um pouco também o funcionamento dos interferômetros, e a gente finaliza com alguma discussão sobre os conceitos abordados. Bom, uma vez que foi realizada a parte introdutória do nosso trabalho, agora vai ser realizada a fundamentação teórica. Como o título do nosso trabalho é justamente interferometria de raio-x, uma parte da fundamentação vai ser destinada a como essa radiação X ela é produzida, como ela é classificada, e algumas das características que a radiação X deve ter para ser utilizada para a caracterização de materiais via técnicas de interferometria. Então, a radiação X, partindo para a parte de classificação, ela possui comprimentos de onda que variam na faixa de 0,1 a 100 angstroms. O que é importante destacar aqui é que nessa faixa de comprimento de onda ela é compatível com a distância interatômica dos materiais, justamente quando a gente aborda materiais cristalinos. Isso é importante pois a radiação então ela vai ter a capacidade, né, de gerar fenômenos ondulatórios como difração e como consequentemente, né, vai ser possível observar a parte de difração ser utilizada na parte de interferometria. Então os raios-x eles podem ser ainda divididos em raio-x mole e duro, em 100, de 100, né, a 1000 picômetros e de 100 a 10 picômetros. Uma vez entendido quais a magnitude do comprimento de onda que está sendo trabalhado, a produção de raio-x ela pode ocorrer de 3 mecanismos, via aceleração ou desaceleração de partículas carregadas. Partículas carregadas essas que são os elétrons, majoritariamente. Podem ocorrer por transições eletrônicas envolvendo níveis internos do átomo e decaimento radioativo. Cada um desses mecanismos vai gerar um espectro específico na radiação X. Nesse trabalho a gente vai abordar basicamente, né, a aceleração e transições eletrônicas envolvendo camadas internas do meu material. Então, as fontes de produção de raio-x atualmente são um tubo de raio-x e os aceleradores de partícula. Né? De maneira simplificada, o que a gente consegue observar é que
No tubo de raio-x eu tenho um feixe de elétrons que ele incide numa placa metálica e como resposta a gente observa a produção de raio-x com esse elemento metálico do meu material. E o acelerador de partícula, ele acelera um feixe de elétrons pela ação de forças magnéticas e uma partícula acelerada sob a atuação de forças externas, quando ela tem sua trajetória desviada, gera um fóton com energia característica. Então, ilustrando basicamente o mecanismo de produção de radiação X via tubos de raio-x, a gente tem essa figura aqui ilustrada. Observe que eu tenho um fóton que ele vai ter uma determinada energia associada aqui nesse eixo X, energia do fóton. Como ele vai ser produzido? Basicamente eu tenho dois mecanismos que eu identifiquei aqui. Um Brésil-Stralsund, que seria um contínuo nessa linha tracejada, e uma linha denominada radiação característica, radiação X, com picos bem definidos. Cada um desses mecanismos é justamente pela seguinte maneira. Eu tenho um feixe eletrônico, o elétron, ele incide no meu material, a estrutura atômica ela é composta por átomos e elétrons, partículas elementares, estas que fazem com que o elétron do feixe incidente tenha sua trajetória defletida e, consequentemente, você observa que o elétron incidente ele vai partir com uma energia menor. Ele perde a energia nesse processo de interação com a estrutura eletrônica. E a diferença dessa energia E2 menos E1, você observa a emissão de um fóton de energia associada. O que você pode observar é que A e C, quando você aborda basicamente nesse C, o elétron ele perde mais energia e, portanto, o fóton originado ele vai ter uma energia maior associada. Só que, no caso B, o que a gente consegue observar é que o fóton gerado ele vai ter picos bem definidos justamente porque está associado a transições internas do meu material. O elétron do feixe incidente, ele colide com outro elétron do meu material e remove, saindo dois elétrons. O elétron incidente, né, e um elétron do meu material. O material se torna ionizado. E basicamente, esse elétron da camada interna fica uma lacuna e essa lacuna é preenchida por elétrons de camada exterior. Para que ocorra esse preenchimento da camada exterior para a camada interior, ocorre a emissão de um fóton de luz na região do raio-x e definem esses picos, né, transições discretas dentro do meu espectro eletromagnético da radiação X. E os aceleradores de partícula são fontes muito mais poderosas e maiores em tamanho do que os tubos de raio-x anteriormente apresentados, justamente porque eles têm algumas características como produzir uma radiação contínua de amplo alcance, né, amplo espectro, desde o infravermelho aos raio-x. É um feixe altamente coerente, colimado. Quando a gente aborda coerência, é bem importante a coerência, né, espacial e temporal no estudo dos materiais. Tem um elevado brilho, potência e energia. E os aceleradores eles são divididos em síncrotron e em ciclotron. Síncrotron justamente ele tem a capacidade de acelerar a partícula, os elétrons, em velocidades relativísticas, enquanto o ciclotron não. Então, abordando basicamente o processo de geração dessa radiação síncrotron, eu apresento o acelerador de partículas síncrotron aqui de Campinas. Justamente o que ocorre é que eu tenho um filamento aqui no item 1. Ele gera elétrons, esses elétrons eles vão passar por um acelerador linear, em que eles ganham energia cinética, aumentam essa sua taxa, né, de velocidade. Em seguida, eles são direcionados por um booster no item 2, que é um anel de aceleração interno do meu material. Depois eles são direcionados para o anel principal, que é esse externo. Então eles passam a fazer essa trajetória circular no meu anel.
em que eles atingem a velocidade próxima à luz. Então, são partículas relativísticas. Basicamente, o fenômeno de geração da radiação síncroton é justamente essa aceleração das partículas em velocidade relativística, sendo a sua trajetória, né, defletida, você observa a emissão de luz da radiação síncroton. Essa luz ela pode ser direcionada para as estações de luz, as linhas de luz 8 e 9, e uma vez que você quer estudar o comprimento de onda da ordem de raio-x, aquela radiação de amplo espectro ela pode ser selecionada para o estudo de materiais cristalinos. Então, você seleciona o feixe de luz de interesse. Um pouco sobre a fundamentação teórica para se entender os padrões de difração de raio-x. Bom, os padrões de difração observados no experimento de raio-x, eles são uma representação da rede cristalina no espaço recíproco. Essa representação a gente chama de rede recíproca, que mais precisamente pode ser definida como o conjunto de vetores G, os quais geram ondas planas com a mesma velocidade da rede cristalina. Bom, uma onda plana ela é dada pela equação 1. E qualquer sistema periódico, tanto ondas quanto cristais, eles têm o que a gente chama de condição de invariância espacial, que é o que está ilustrado aqui na figura 3. Se eu pegar um átomo, por exemplo, o cinza, e transladar ele por um vetor R, desconsiderando as cores dos átomos, eu vou ter o mesmo sistema. E se eu fizer isso várias vezes, eu vou ter sempre o mesmo sistema. E a gente pode escrever isso como representado aqui na figura 2. Na equação 2, perdão. Assim, os vetores da rede recíproca são aqueles os quais satisfazem a seguinte relação, que é dada pela equação 3. Ou seja, o produto escalar entre os vetores da minha rede direta e da minha rede recíproca, eles devem ser um número inteiro, de modo a satisfazer a equação 3. Bom, os vetores da rede direta e da rede recíproca, eles podem ser escritos como mostrado na equação 4 e na equação 5. R, no caso, é o vetor da rede direta e G é o vetor da rede recíproca. A1, A2 e A3 são os vetores primitivos. B1, B2 e B3 também são os vetores primitivos da rede recíproca. O 1, o 2 e o 3, tanto quanto V1, V2 e B3, são números inteiros. A relação entre os vetores primitivos da rede recíproca e os vetores da rede direta é dada pelas equações mostradas em 6. E a relação entre eles é dada pela equação 7, em que delta e j é conhecido como delta de Kronecker, e se i é igual a j, esse delta é igual a 1, e se o i for diferente de j, esse delta é igual a 0. Ok, mas quais as condições para que a gente observe esses padrões de difração? Os padrões de difração são observados quando os feixes de raio-x incidentes satisfazem a condição de Van Laue ou empiricamente a condição de Bragg. A figura 4 ela ilustra dois vetores, ou que representam no caso feixes, incidindo em dois átomos separados por um vetor R. K são os vetores incidentes e K' são os vetores espalhados. No caso, a gente definiu nossos vetores unitários como n-chapéu e n'-chapéu. A gente pode ver que a diferença entre os caminhos desses vetores é dada pela equação 8. De modo que haja uma interferência construtiva e então observe o padrão de difração, é preciso que a diferença entre esses caminhos seja um número inteiro vezes o comprimento de onda da minha onda no feixe. E bom, a gente pode escrever o nosso vetor k da seguinte forma. Substituindo isso na equação, a gente obtém essa relação aqui, que é a equação 9. Porém, meu vetor rzinho é apenas um vetor da minha rede cristalina. E eu posso usar um vetor qualquer da minha rede direta, que no caso é o vetor rzão. Então eu obtenho a relação dada na equação 10. E se eu aplicar a operação de exponenciação nos dois lados da equação 10, eu obtenho a equação 11. E se a gente comparar a equação 11 que a gente viu anteriormente na equação 3,
que é mostrada aqui, eu chego à conclusão que é dada pela equação 12. Ou seja, a diferença entre os vetores, para obter o padrão de difração de raio-x, a diferença entre os vetores incidentes e refletidos deve ser igual ao vetor da minha rede recíproca. E essa é chamada a condição de Van Laue, que é o que mostrado na equação 13. Ou seja, os padrões de difração de raio-x são obtidos quando a diferença entre os vetores de onda incidentes e os vetores de onda espalhados é igual ao vetor g da minha rede recíproca. Essa condição pode ser ilustrada pela construção de Ewald, que é uma esfera de raio K, que é o vetor do feixe de raio-x, e os pontos observados no experimento de difração são os átomos, os pontos da rede recíproca, os quais aparecem na extremidade dessa esfera. E bom, para que isso ocorra, é preciso que o ângulo de incidência e de reflexão dos vetores sejam os mesmos. Isso equivale a um ângulo 2θ entre os feixes incidentes e os feixes espalhados, que é o que a gente ilustra aqui na figura 6, e também pode ser visto aqui na figura 5 da construção de Ewald, um ângulo de 2θ entre os vetores incidentes e o vetor espalhado. Bom, agora sobre o interferômetro de raio-x. O interferômetro de raio-x ele é formado por 3 lâminas, uma chamada de S, que é o espalhador, T, que é o espelho, e A, que é o analisador. Bom, um feixe monocromático ele incide sobre o espalhador, que é o S, e ele sofre, se dado o ângulo correto, ele sofre reflexões de Bragg a um ângulo de 2θ. Mas apenas parte desses vetores sofre essas reflexões e a outra parte é mantida intacta. Novamente, esses vetores produzidos a partir de S, eles incidem no espelho e sofrem novas reflexões a um ângulo de 2θ. Como pode ser visto aqui, entre o espelho e o analisador, em uma região a gente coloca a amostra e na outra região a gente não coloca nada. E bom, nossos feixes vão interagir com a amostra e vão alterar a fase deles. E essa sobreposição com os feixes não alterados vai gerar um padrão diferente, que é chamado de padrão de Mori ou franja de Mori. E a partir daí a gente consegue determinar a estrutura cristalina da nossa amostra, do nosso cristal. Bem, por último, gostaria de realizar uma discussão dos resultados que obtivemos através desse trabalho de revisão bibliográfica e de estudo dos conceitos de interferometria de raio-x, ver como esses conceitos conversam entre si, esses resultados também conversam entre si, e como esses resultados conversam com os conhecimentos já existentes a respeito da física do estado sólido, mas também como eles conversam com os conhecimentos obtidos anteriormente a respeito do próprio interferômetro de raio-x. Nós temos que esse trabalho ele foi realizado com o intuito de ser uma fundamentação teórica da própria técnica de interferometria de raio-x. Essa fundamentação foi realizada através do estudo, primeiramente, do conceito de radiação X, depois do conceito de redes recíprocas e, por último, sobre o conceito do funcionamento do interferômetro. Essa foi a maneira com qual o grupo, em unidade, decidiu estudar e sistematizar os conhecimentos obtidos através desse trabalho para poder fundamentar a técnica de interferometria de raio-x. E primeiro foi tratado dos resultados dos estudos de raio-x, em que foi revisado um pouquinho sobre a história do descobrimento do raio-x e sobre quem foi que estudou ela. A pessoa que descobriu o raio-x foi Röntgen em 1895, como foi discutido anteriormente, e nós tratamos no trabalho aqui um pouquinho sobre a teoria do raio-x, da fundamentação matemática por trás da radiação X e de como que ela é produzida. É importante o estudo da radiação X, pois essa é a radiação que é tratada quando tratamos do interferômetro de raio-x. Essa é a região do espectro eletromagnético estudado, pois, assim, afinal de contas, essa também é a distância interatômica entre os átomos, entre 0,1 a 100 angstrom.
Então é necessário que tenha um conhecimento adequado da teoria de raio-x para poder estudar um pouquinho sobre o conceito de interferometria. Depois, após o estudo de raio-x, o grupo decidiu estudar um pouquinho sobre o conceito de redes recíprocas, e que essa rede recíproca é o padrão observado na difração do raio-x dos feixes incididos e refletidos. Tais feixes, como foi observado, devem satisfazer as condições de von Loh, ou empiricamente também as condições de Bragg. As condições de Bragg também explicam a intensidade desses feixes. Foi visto também que essas condições de Law podem ser ilustradas também pela construção de Ewald, uma ilustração dessa condição. E isso é um conceito completamente essencial no estudo de interferometria, pois a difração toma grande proeminência no método de interferometria. Como nós vamos ver adiante, e como foi discutido também anteriormente, é muito utilizado esse conceito de difração e através desse conceito de difração é realizada a interferometria como conhecemos atualmente. E como eu havia dizendo, o último aspecto estudado no trabalho foram, depois de estudar o raio-x e os conceitos de redes recíprocas, nós fomos ver como esses dois conceitos conversam com o funcionamento de interferômetro em si. E pode ser observado que os padrões observados nesse experimento de interferometria, as franjas de Moire, elas, elas representam primeiramente a diferença de fases entre uma radiação luminosa de referência e uma radiação difratada da amostra. Essa diferença, ela sinaliza a presença de defeitos ou deformações na estrutura analisada. Portanto, o interferômetro pode ser muito utilizado, como é utilizado atualmente, para detectar defeitos ou qualquer deformação em alguma estrutura. Por isso, é dos métodos mais utilizados atualmente para esse tipo de visualização. Então, por último, através desse trabalho e de todos os estudos realizados, foi possível estabelecer uma relação entre os conceitos estudados, como raio-x, conceitos de rede recíproca, o funcionamento do interferômetro. Foi possível analisar tudo isso com a técnica de interferometria, entender um pouquinho do motivo da utilização da radiação X, as condições necessárias para o experimento em si e os padrões resultantes desse experimento e como analisar eles. Bom, essas são as diferenças citadas nessa apresentação. É isso, muito obrigado.